Fazemos agora uma pequena interrupção no som da Irina Costa, esse som diferente que a Irina está nos trazendo. A gente que estava acostumado a ver e ouvir a Irina cantando no sotaque da pátria portuguesa, né? Mas fazemos uma interrupção para, como prometemos, conversar um pouco sobre a palavra e sobre outros assuntos com o médico Ricardo Nogueira. Prazer, Ricardo, ter você aqui no nosso programa, no nosso Alagoas Arte e Cultura, para a gente bater papo aqui, né? Conversar miolo de pote. Uma honra imensa. Como diria minha avó, vamos conversar um miolo de pote. Perfeitamente. Sabe de onde vem essa expressão? Miolo de pote. Por que conversar miolo de pote? Miolo de pote por quê? Porque o pote é vazio, né? Vai ver, conversar nada. Não tem. Mas, Ricardo, um pouco da tua trajetória e que sempre alimentou a minha curiosidade, né? Um homem múltiplo, né? Que faz tantas coisas. Você é médico de formação, né? Como é essa história? Começa assim, você já queria fazer medicina, fez medicina cedo, foi o primeiro curso teu, como é que começa isso? Foi o primeiro curso. Eu pensei inicialmente em fazer diplomacia, mas fiz o primeiro vestibular de medicina e passei, então considerei absurdo deixar, então fiz o curso inteiro, depois fui para a Inglaterra. Depois da residência, fui para a Inglaterra. Quando cheguei lá, o nosso embaixador era Roberto Campos. Eu disse a ele, tinha muita vontade, embaixador, de ter feito diplomacia. Por que não faz? Ainda é tempo, mas eu já tenho investido muito em medicina. Ele disse, eu mesmo ia ser padre. E terminei embaixador. Roberto Campos. Roberto Campos. Olha aí. Ele fez 18 anos de seminário. Quando saiu, não sabia nem andar na rua. Eu resolvi fazer concurso para o Itamaraty e hoje sou embaixador. E lá dentro ele resolveu fazer economia e tornou-se um dos maiores economistas do mundo, mais respeitados e concomitantemente era embaixador, diplomata. Mas aí eu já estava na carreira e continuei, fiz ortopedia. Mas chegando em Maceió, eu resolvi abrir uma casa de comunicações, que é a Casa da Palavra. É isso que eu queria chegar. Como um médico, né, formado vendo ossos, né, remendando ossos, como diz a história, como surge essa ideia fixa pela palavra. Foi porque quando eu precisei, para defender a tese de doutorado, já de mestrado também, mas sobretudo a de doutorado, eu precisava desinibir-me diante de uma banca de 5 feras que eram os examinadores. E você era inibido? Era. No fundo, todos somos inibidos. Então, o meu professor disse, você devia entrar num curso de comunicação. Eu entrei no curso do professor Melo Antônio, que era o professor mais antigo de São Paulo de comunicações, ensinou o Fernando Henrique Cardoso, ensinou a Jânio Quadros, depois o Jânio tornou-se professor de comunicação na escola dele. Veja só. E esse homem de uma versatilidade imensa, um poder de comunicação extraordinário, eu fiquei encantado e depois terminei ensinando também na escola dele. Depois o trouxe aqui para abrir a Casa da Palavra oficialmente. O primeiro curso de comunicação foi o professor Oswaldo Melo Antônio quem ministrou. Você chega aqui, né, depois de algum tempo, vai mais além. Você disse, não quero só ensinar, eu quero abrir uma casa que vai se chamar Casa da Palavra. Perfeitamente. Qual a proposta da Casa da Palavra? O que é que você tinha em mente? Se você vem cumprindo isso, o que é que você pensava quando disse, vou abrir a Casa da Palavra? Uma casa, praticamente, parece uma coisa que cultua a palavra, né? Um oratório para a palavra, para a palavra se desenvolver. Né? Eu tenho uma verdadeira veneração pela palavra. Mas ela surgiu em razão da nossa universidade, a universidade brasileira não cumpria a sua função como deveria. Mas como eu vi na Inglaterra, como eu vi na Suíça, como eu vi nos Estados Unidos, então eu digo, eu tenho que abrir uma casa para dar as primeiras minhas aulas de ortopedia. Aí fizemos um convênio com a universidade e hoje eu ministro as aulas de ortopedia e as aulas... Eu tenho outra disciplina que é comunicação e medicina, todas essas aulas são ministradas lá na Casa da Palavra. Casa da Palavra. E já está todo o material pronto, os alunos chegam, é só para acontecer a aula na hora exata, eles já sabem daquele imperativo que é o horário para o benefício deles próprios e assim tudo acontece
como manda o figurino. Isso é como ela surgiu, mas ela foi tomando contornos bem maiores do que bem maior. Depois disso, um espaço cultural Paulo, depois importante. disso um espaço cultural, porque eu não poderia mantê-la somente com o meu salário da universidade. Você sabe como são os salários dos professores brasileiros. É totalmente diferente dos estrangeiros. Então, eu tive que abrir a casa, né, para outras funções. Então, hoje são realizados lá cursos vários de pós-graduação em Direito, em Economia, em Propaganda e Marketing. Já houve um curso de propaganda, Educação Médica, a própria universidade utiliza várias vezes. E você tem se especializado também em passar essa sua experiência no trato com a palavra. Você dá workshops, Perfeito. Workshops não, como é o Ariano, se ouvisse eu falar. Oficinas. Oficinas, se o Ariano me ouvisse falar mas agora... Mas esses termos já estão embutidos, incorporados na língua. Coffee break, ele fica danado. É impossível retirá-lo. Porque não pode ser pausa para café, ele diz. Um coffee break. O nosso mestre Ariano... Então você tem se esmerado assim em ensinar as pessoas, passar essa sua experiência para as pessoas. Perfeito. Me conte um pouco dessa sua labuta aí, que você dá palestras interessantíssimas. É tão importante isso, né? Porque as pessoas saibam expressar o que sabem e sabem muito, mas muitas vezes fica difícil essa expressão. Ninguém sabe por quê. Não? Porque muitos se tornam prolixos, outros lacônicos demais, mas tem que ir na dose exata, passar uma mensagem, pausa, passa outra, intercala com histórias que sejam exemplificadoras, por exemplo, usando sempre o humor. Você usa muito humor, isso que é legal. O humor, eu aprendi isso na Inglaterra. Eles dizem lá sempre que o humor é o melhor fixador de informações. Você lembra de uma informação anos, 20 anos, 30 anos depois, porque ou se ela foi vinculada com o humor. Se não foi, esquece na hora. É muito importante. Os franceses dizem que o humor é também a forma mais elegante de dizer coisas sérias. Se diz e é bem palatável aquilo, apesar de muito sério, mas como foi dito, com humor, todos absorvem com muita facilidade. Agora, a ideia normalmente que se tem de discurso é uma coisa chata, né? Cumprir, porque, veja bem, um caso que me conta o poeta Sidney Vanderlei, até registrou em livro, diz que o famoso Zé do Cavaquinho estava lá no Trovador Berrante, naquele bar dele lá em Viçosa, com o Teotônio Vilela, o velho Menestrel, aquelas farras da boemia. Chega um caba de quebrangulo, né, e lá para as tantas interrompe a farra dizendo que quer dizer uma poesia. Aí os caras já fazem aquela cara meio chateada e tal, e o camarada vai dizer a poesia. Quando o cara diz a poesia, é uma coisa enorme, comprida. Aí o Zé do Cavaquinho interrompe o cara, você acabe logo com esse discurso. Aí o cara fica danado da vida e diz, mas discurso não, estou dizendo aqui um poema, uma poesia maravilhosa, mas ruim e grande, só discurso. Então é isso, eu disse isso a propósito, porque a gente costuma pensar em discurso como uma coisa ruim e grande. Justamente porque eles abusam do tempo e dizem coisas que a plateia não quer ouvir. Não, Paulo, eles querem dizer, mas a plateia não quer ouvir. Como a poesia também deve se primar pela brevidade, que ela seja interessante, que os discursos podem ser agradáveis, porque não há nada melhor na vida do que ouvir uma pessoa que sabe falar. E não há nada pior na vida do que ouvir uma pessoa que não cumpre esse métier com a devida adequação. Não é, Paulo? Então, o segredo é só isso, é ser curto nas mensagens para poder aquela fala se tornar interessante e o indivíduo ser convidado novamente. Senão é a primeira e única vez. Isso é de suma importância. A gente, antes aqui da nossa entrevista, conversávamos um pouco sobre grandes oradores alagoanos, né? E um que você citava... Que é o Mendonça Neto. Para mim foi o melhor orador de Alagoas e, quiçá, do Brasil. O Mendonça, como nós conversávamos, era uma verdadeira metralhadora, né? Dizendo coisas interessantes, ele lia muito, esse embasamento, como você mais do que ninguém sabe, é extraordinário para quem vai falar, é preciso que se leia cada vez mais, e nós temos aqui grandes escritores, como Graciliano Ramos e outros, que já traz a linguagem chuta e que diz que as palavras são feitas para dizer e não para enfeitar. Ninguém disse isso com tanta elegância quanto o nosso Graciliano Ramos. Tanta propriedade também. Deve se escrever da mesma maneira como as lavadeiras de Alagoas. Né?
fazem Isso o seu mesmo. ofício. Elas começam com a primeira lavada, tossem. Até que cai a última gota. Isso. Então, assim deve ser, como dizia Graciliano, feito com o texto. Retirar toda a adjetivação desnecessária para que o texto se torne agradável. Um texto escrito com a palavra é assim com também? Com a palavra é a mesmíssima coisa. Então, deve-se falar pouco e dizer muito. É outro conselho dos ingleses. Para que aquilo se torne, soe muito bem, repercuta bem. Repare com uma máxima, uma frase, como é importante. Até os ingleses falam de reunião. As reuniões do Brasil são muito longas. Eles dizem que reunião é um grupo de pessoas que isoladamente é incapaz de tomar qualquer decisão. Mas quando em grupo, decidem sempre que nada pode ser feito. Deve-se acabar com tanta burocracia e proporcionar ao povo escola, ensino agradável, mudar essa didática, porque é preciso que o indivíduo tenha uma paciência gigantesca para suportar essas aulas monótonas que são dadas pela escola brasileira, cujos professores não têm um preparo adequado, porque as nossas escolas de pedagogia não os preparam como deveriam fazê-lo. Resultado, o Brasil está marcando passo. Nós somos, você sabe muito bem disso, os últimos em leitura no mundo, os últimos em matemática, em química, em física, em decorrência do abandono do ensino brasileiro. O ministro da Educação já deveria ter visto isso há muitos séculos, deixou-se o Brasil ficar mergulhado na mediocridade. Hoje se abre um concurso aqui mesmo, em Alagoas, a Petrobras, um exemplo que todo mundo conhece, abre um concurso aqui a Petrobras. Quem é que passa? Alguém que venha de fora, porque os daqui não estão preparados para isso. Por quê? Porque agora mesmo tem aulas paradas, tem escolas com goteira, então qualquer motivo é motivo para a escola brasileira não funcionar. Então, os professores faltam demais, tem greve de todo tipo, ganham indecorosamente, quando deveriam ganhar de acordo com o aproveitamento dos alunos. Como tem agora aqui um empresário em Pernambuco, o Marcos Magalhães, que ele, dentro da própria escola pública, escolheu 33 escolas aqui em Pernambuco, nosso vizinho. Conseguiu empresas, ele ia ser o presidente mundial da Philips, desistiu, disse, eu vou ficar em Pernambuco gerindo essas escolas. O que foi que ele estabeleceu? Qual é a função desses empresários? Os empresários dão uma bonificação a esses professores se os alunos tiverem bom aproveitamento. E essa bonificação não vai somente para o diretor e para os professores da escola, vai também para o merendeiro, para o faxineiro, para todos os funcionários daquela escola. Resultado, hoje os alunos dessas escolas geridas pelo Dr. Marcos Magalhães tiram em primeiro lugar nos vestibulares de Pernambuco e vindos das mesmas escolas públicas. Então, a questão no Brasil não é nem financeira, muitas vezes, é de gestão. É de gente que esteja lá... Nós somos de uma geração que estudou em escola pública. Né? Mas uma escola pública que naquela época era para poucos. Agora é para muitos e de péssima qualidade. Por que deixaram cair o padrão? Qual é o interesse político que há nisso? Por que o investimento não é feito lá e é gerenciado e não é dada toda a autoridade aos diretores para que sejam escolhidos os melhores e não investimento político? Tem que ser um investimento no cérebro do indivíduo, na educação, para o país poder competir internacionalmente. Que hoje o nosso presidente fala que o país será a 5ª potência mundial. Eu quero saber como. Com que cabedal intelectual? Onde estão os cientistas brasileiros? Gerente fora. Fora. Agora mesmo, para que você tenha uma ideia. As multinacionais já vêm atuar aqui com gerentes de fora. Né? Pronto, o Itamaraty deu que nós sabemos 22 mil passaportes para estrangeiros virem ocupar postos de comando no Brasil. Isso que nós sabemos, deve ser muito mais do que 22 mil passaportes. Quando esses cargos deveriam estar com os brasileiros. Mas eles não ficam com os brasileiros porque os brasileiros não têm competência, porque não tiveram a oportunidade de tê-la.
Né? Tem que inverter isso. Inverter isso, dar qualidade às escolas, o ensino de matemática, do jeito que é ensinar. Sabe quantos professores estão faltando de matemática, química e física? 100 mil professores no Brasil. Nossa. Se pode admitir algo desse tipo? Então, é preparar esse professorado com escolas que ensinem, não que fiquem com ideologia. Não, a minha ideologia não interessa, professor. Eu quero saber se o senhor sabe da aula, se o senhor sabe a matéria ou não. Ideologia, eles veem no livro, veem nas conversas. Aqui não é para fazer lavagem cerebral de ninguém. É para ensinar. O senhor vai ensinar a língua portuguesa, vai ensinar a matemática com didática adequada, levando os indivíduos a aprender com a prática. Como se leva para o supermercado, porque não há nada mais agradável do que uma aula de matemática bem ministrada. Agora, pelos que não sabem realizá-la, o aluno fica indignado, acha a matemática intolerável, como também língua portuguesa. Eles pegam um texto, fazem 1000 perguntas, o que o autor quis dizer com isso. Eu já conversei com vários autores que eles dizem, eu não quis dizer nada daquilo. É verdade. Então, o professor que criou isso. Então, é deixar que os alunos leiam. É uma invenção, né? É uma invenção. O professor inventa. Nós estamos fazendo aqui uma conversa. É isso que a professora tem que fazer com os alunos. Aqui e acolá, um comete um erro, ela corrige. Olha, isso não se diz assim. É dito dessa maneira. Você vai ver no livro tal que vai afirmar ou corroborar, confirmar isso que eu estou dizendo. Colocar à disposição visões conflitantes também, para que a pessoa estimule a sua... Para que se estabeleça uma polêmica, um debate. Né? Mas não se sabe debater no Brasil por isso. Por quê? Porque a professora não dá oportunidade, não se tem chance nenhuma. Ou a escola está em greve, ou está de costas a professora escrevendo para os alunos, e daqui a pouco a campainha já bate, o tempo acabou. Agora, se você for perguntar aos pais, todos estão satisfeitos com o ensino brasileiro, porque eles comparam na época deles. O padre Vieira diz isso, os pais não tiveram ensino, então quem não conhece as luzes não pode conhecer, quem não conheceu as luzes não pode conhecer as trevas. Então eles não tiveram ensino, não tiveram nem merenda. Então quando o aluno chega em casa e diz ao pai, hoje eu lanchei, a merenda sai na hora, essa escola é uma maravilha. Ele não sabe que a escola não está ensinando nada. Até os filhos de classe média e de classe rica, os pais não têm condição de avaliar o ensino e acham também a escola muito boa. O meu filho está tirando 7, é um gênio, vá conversar com ele. Muitas vezes ele não liga 2 palavras. É verdade. E isso que o pai tem que conversar com os filhos na hora da refeição, e muitas vezes nem refeição se faz em conjunto. Não se faz mais. Isso é que tem que voltar a fazer, porque quem coloca um filho na terra é responsável pela formação dele. E muitas vezes você é responsável pelo filho até o fim da vida. Pode ter 90 anos e ainda estar ali dando atenção aos filhos. Então, e esse preparo, o apoio dos professores. Agora tem escolas no Brasil que estão fazendo certo. Os professores vão à casa dos alunos, saber o que é que eles estão precisando, se tem uma mesa para o aluno estudar, conversar com os pais, saber quais as pretensões dele no futuro. Então, isso claro. O país vai se tornar grandioso quando os olhares foram voltados para a educação. Você vê agora no Rio de Janeiro, aquele problema das favelas que já estava acontecendo há 30 e tantos anos. Quando resolveram que a ação deveria ser conjunta, chamaram as forças policiais e as forças armadas, resolveram em 2 horas. É verdade. Por que não resolveram antes? Por que não resolveram? Fizeram as pessoas sofrerem durante 30 anos, que é muito mais do que 30 anos. As favelas começaram, você sabe como a primeira favela surgiu? Com os soldados que vieram da Guerra de Canudos. Os soldados viram lá em Canudos um morro que tinha um arbusto chamado de favela, e no Rio de Janeiro eles viram um morro parecido com aquele morro lá de Canudos, na Bahia, e denominaram também de favela. E para lá foram jogados os soldados sem braço, sem perna, que o governo os abandonou. Depois vieram os escravos, que foram também abandonados pelos senhores, que os jogaram na rua quando eles deixaram de servir, deixaram de ser escravos, veio a abolição, e foram se amontoando ali e começaram as favelas. Que perduram até hoje, e o governo nunca esteve lá para ver as reais necessidades. Agora hasteiam a bandeira do Brasil e do Rio de Janeiro
como se ali fosse um território estrangeiro, né? Quando o responsável foi o próprio Estado, né? Que nunca deu atenção ao povo, né? Então o povo se voltou para o traficante. Né? Quiseram resolver, resolveram na hora. Por quê? Porque vem aí as Olimpíadas e ficaria uma vergonha para o Brasil no exterior, vem aí a Copa do Mundo, todas essas vão começar ou terminar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é o cartão postal do Brasil. Então, tudo isso é para repercussão externa. Você vê, nós tivemos universidade no Brasil, depois que o Peru teve 200 anos, 300 anos depois dos Estados Unidos. Para que é a primeira universidade no Brasil? Para dar um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica que nos visitava. Foi assim que surgiu a primeira universidade brasileira. Só precisa se dar um título ao rei que vai nos visitar. Mas nós não temos universidades. Criamos uma só para dar esse título. Faça-se a universidade. Faça-se, surgiu a Universidade do Brasil aí. É para um país de faz de conta. Um país só para inglês ver. Mas é um país que tem que ser feito para nós vermos, se não vermos, para nós usufruirmos dele. Enquanto temos vida, porque isso passa rápido. É verdade. Ricardo, nosso tempo está terminando por aqui, mas eu queria saber quem precisar, tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre a Casa da Palavra e sobre essas ideias todas que você... É muito gostoso ouvir você falando, você fala com uma eloquência danada, com uma convicção. Não é aquele discurso chato, enfadonho que a gente... Então, a pessoa procura, tem um site, a Casa da Palavra fica lá na Ladeira do Brito. Ladeira do Brito, 65, tem o site, tem o e-mail, casadapalalavra@uol.com.br, e tem um blog. O site é Maceió, casadapalalavra.com. Isso. E então nós funcionamos no horário comercial, mas quando tem evento, funciona à noite o tempo inteiro. E sempre está tendo cursos lá. Sempre tem cursos para quem quer falar, para quem quer desenvolver essa coisa da oratória. Os cursos são permanentes, praticamente todos os meses nós temos cursos. Fazemos conferências, palestras. Eu faço conferências no Brasil todo. Às vezes, onde eu faço menos é aqui em Alagoas. Agora mesmo eu vim da Bahia, de uma conferência de Pernambuco. Isso é preciso divulgar o Estado e o que se faz aqui. Não é, Paulo? Que Alagoas virou... Vale a pena ver a Casa da Palavra. Eu já tive várias vezes lá. Tem que ir lá novamente. É muito bom gosto, inclusive com obras de arte interessantes, né, com coisas de época, muito bem cuidado. É um espaço interessante para fazer eventos também. Um espaço que tem lançamento modular, de livros, né, que ele atinge ele pode ser maior, menor. Tem um auditório para 200 pessoas. Isso. E outro embaixo para 100 pessoas. Então é muito interessante. Vocês estão convidados aqui pelo Ricardo. Convidado, será um prazer a conhecer o trabalho que a Casa da Palavra faz pela cultura alagoana. Ricardo, um grande abraço. Um prazer. Foi um prazer estar com você aqui. Paulo. Vamos cultuar a palavra. Perfeitamente. Então, daqui a pouco a gente volta com um pouco mais da Irina, o som da Irina, que vocês vão... Esse som daqui, ó, que a gente está ouvindo desde o começo do programa. Música